Olá, hoje vamos falar um pouco sobre solicitação de acesso. Nesta última versão, final 635, é possível que o usuário indique os acessos que ele precisa dentro do sistema, e esses acessos podem ou não ser concedidos pelo gerente, gestor da área de atuação. Todo o processo começa com o gerente ou com o diretor, enfim, com a pessoa responsável por conceder acesso. Dentro da tela de acesso, nós temos agora dois novos botões, solicitar acesso e solicitar acesso pesquisa. Esse primeiro, ele vai solicitar acesso do usuário selecionado. Então, por exemplo, selecionando aqui o primeiro usuário, se eu clicar em solicitar acesso, o sistema vai iniciar uma solicitação de acesso deste usuário. Ou seja, eu como gerente, eu inicio uma solicitação de acesso para o Admar. O Admar, por sua vez, vai indicar os acessos que ele precisa dentro do sistema e eu vou confirmar ou não esses acessos. Tá? Então, imaginamos que eu quero iniciar uma solicitação para o Admar, eu seleciono ele aqui e clico em solicitar acesso. Solicitação de acesso incluída com sucesso. O que o sistema faz? Ele copia os acessos do Admar na empresa selecionada, nesse caso Polo Paraná de Teste, copia todos os acessos numa área temporária e o Admar pode incluir os acessos que ele precisa, confirma, volta para mim como diretor da área e eu concedo ou não esses acessos para o Admar. É possível também fazer isso em lote para vários usuários. Então eu posso vir aqui e fazer uma pesquisa qualquer. Então vamos, por exemplo, aqui selecionar alguns usuários, Ana Paula, o Kaique e o César. Selecionar. Ele volta aqui para a pesquisa. E aqui eu posso clicar em solicitar acesso pesquisa, que vai fazer para esses 3 usuários nesta empresa aqui. Vamos fazer aqui da mesma forma. Ele pergunta se eu quero realmente fazer, clico em sim. Eu posso fazer esse mesmo processo pela tela de usuários. Aqui eu posso vir em qualquer um dos usuários e clicar em solicitar acesso, ou eu posso em trabalho de lote, abrir seleção, selecionar alguns usuários aqui e também clicar em solicitar acesso. Uma vez iniciada a solicitação de acesso, esses acessos aparecerão para o usuário. Essa solicitação vai aparecer para o usuário, ele pode complementar lá conforme o necessário. Aqui em sistemas, solicitação de acesso é o mesmo caminho aonde o usuário vai preencher esses acessos ou eu, como gestor da área, vou confirmar esses acessos. Porém, é tudo etapa. Então, a primeira etapa é criar a solicitação de acesso, que foi o que fizemos agora. A segunda etapa é o usuário entrar com a senha dele normalmente no sistema e colocar os acessos que ele quer e clicar em confirmar aqui do usuário destino. Tá? Então, ele como usuário destino que vai receber os acessos, ele vai entrar, colocar os acessos que ele precisa e confirmar. Uma vez confirmado, vai marcar aqui, confirmado usuário destino, aí sim eu, como gestor, eu vou poder entrar nos acessos, verificar o que ele pediu, alterar ou não, e aí confirmar esses acessos para o usuário com esse botão, confirmar usuário criador, que é o usuário gestor, usuário gerente, enfim, quem define os acessos para outros usuários. Então eu vou entrar com a senha do Admar, eu não vou mostrar aqui para vocês nesse primeiro vídeo. Vou entrar com a senha do Admar, vou colocar alguns acessos para ele, vou confirmar e vou continuar o vídeo. Então aqui
voltando aqui em acesso, solicitação de acesso, nessa tela eu consigo ver todas as solicitações de acesso que eu criei para alguém, tá? Então, aqui está que eu criei para o Admar, para ele colocar os acessos e eu futuramente confirmar esses acessos, como também aparece uma solicitação que o meu superior criou para mim. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, Bina poderia criar uma solicitação de acesso para mim, para eu colocar os acessos que eu preciso no sistema, confirmar e ele conceder ou não esses acessos. Então, esse aqui, o Admar, ele já confirmou lá, então está aqui confirmado que ele já colocou os acessos que ele precisava e agora precisa da minha ação para conceder esses acessos ou não. Dentro da telinha, botão aqui auxiliar de acesso, nós vamos verificar os acessos que ele já tinha e os acessos que ele solicitou. Lembrando que os acessos que ele já tinha, ele não consegue tirar e eu também não consigo tirar. Aqui é só acessos novos. Então essa primeira árvore aqui, o Admar já preencheu o que ele queria. Então aqui nós temos na ajuda uma legenda. Ó. Os que estão em preto, como esse aqui, relatório, ele não tem acesso e nem pediu. Tá? Então por isso que está aqui preto. Os que estão em azul, como cadastro, estoque, compras, vendas, financeiro, NFA e sistema, os acessos que ele já tem hoje e eu não vou conseguir alterar nem ele. Acessos negados, então ele vai solicitar e eu posso negar. Os que estão em verdes, como exportação, foi o que ele solicitou para mim. Tá? E se eu desmarcar qualquer um desses acessos, ele vai ficar vermelho. E se eu colocar qualquer acesso, por exemplo, o relatório, se eu colocar para ele, vai ficar em laranja porque ele não pediu, mas eu estou colocando manualmente. Então, como que a gente faz? Clique em alterar. Essa árvore aqui fica somente leitura, eu não consigo editar ela, porque foi os acessos que ele pediu, vai ficar aqui gravadinho como histórico, tá? Porém, nessa segunda árvore, acessos concedidos, eu consigo alterar o que ele pediu. Então, ele pediu aqui todo o módulo de exportação. Eu posso vir aqui e tirar alguns acessos. Então, vamos tirar aqui o excluir, tirar o duplicar, imprimir cotação. Vamos tirar esse excluir. Aqui eu posso vir aqui em cima de exportação e pedir para desmarcar todos os excluir, por exemplo. Tá? E aqui dentro de relatório, exportação, vamos dar acesso para ele a esse acesso, a esse relatório de exportação. Confirmo. Então, aqui vocês podem ver que agora, além do azul, verde e preto, nós temos esses em vermelhos, que foi os acessos que eu não dei. Ele pediu, mas eu não dei. Tá? Vocês podem ver que nas duas árvores altera, porém que ainda continua marcado, que é o histórico do que ele me solicitou. E aqui é o que realmente vai ser concedido. Então, o excluir ficou desmarcado, porém ficou vermelho porque ele tinha me pedido. E aqui a parte de relatório ficou em laranja, porque ele não pediu, mas eu estou colocando. Então, uma vez que eu ajuste esses acessos, eu apenas confirmo aqui, como usuário criador. Agora, então, vou confirmar. Nesse momento, eu escolho para quais empresas eu vou mandar esse acesso. Tá? Então, tudo foi iniciado na Polo PR, o acesso foi baseado na Polo Paraná. Eu posso dar os acessos na Polo Paraná, como posso dar em outras empresas. Tá? Vamos só colocar aqui no grupo Polo. E aqui embaixo eu posso ou não colocar uma observação. Aqui é opcional. Confirmo. Pronto, os acessos foram dados. Ele desce aqui um pouco para baixo, porque primeiro aqui ele exibe as solicitações de acesso que estão pendentes, ou seja, que não foi confirmado pelo usuário criador ou pelo usuário do destino. E embaixo ele exibe as solicitações já finalizadas, que já foram confirmadas tanto para o usuário de destino quanto para o usuário criador. Tá? Aqui fica um histórico, as empresas para onde eu mandei o acesso. Tá? A observação que eu, como usuário criador, coloquei, o Admar poderia ter colocado uma observação qualquer aqui, tá? Justificando os acessos que ele pediu.
E eu posso também, a qualquer momento, arquivar essa solicitação para que não apareça mais nessa pesquisa inicial. Bom, essa é a parte dos acessos quando eu solicito para um usuário que está subordinado a mim, solicito que ele coloque os acessos. Agora, a partir desse ponto em diante, eu vou apenas demonstrar como o usuário que recebeu uma solicitação, como que ele pode responder esses acessos. Bom, estamos logados aqui com o usuário do Kaique na base de teste, que foi para um dos usuários com a qual fizemos a solicitação de acesso com o usuário anterior. Então, ele pode acessar as solicitações pendentes para ele resolver dentro do menu sistema, que ele não tem acesso, né? Sistema solicitação de acessos, ou aqui no usuário dele, configurações, solicitar acesso. Nessa tela aqui, vai aparecer então apenas as solicitações para ele resolver, tá? Uma vez que ele não dá acesso a ninguém, então ele não pode criar lá pelo acesso ou pela tela de usuários, ele só vai conseguir então visualizar as solicitações para ele resolver. Então aqui, tem aqui o usuário CPD criou para o Kaique, tendo como base a empresa Polo Paraná. Ele pode vir aqui, colocar uma observação, solicito acesso ao módulo de compras. E dentro de acessos, ele pode então marcar os acessos que ele precisa. Então aqui, nessa primeira árvore, vamos só aumentar aqui um pouquinho ela. Da mesma forma que eu já tinha explicado anteriormente, né? Nós temos aqui em preto os acessos que ele não tem, como por exemplo compras, exportação, financeiro, relatório e sistema. Em azul, os acessos que ele já tem hoje. Esses em azul, ele não consegue desmarcar. Porém, os que estão em preto, ele consegue. Então vamos aqui em compras e vamos marcar todos. Primeiro alterar. Marcar todos, como se ele estivesse solicitando todo o módulo de compras. Confirma, vai ficar em verde toda a parte de compras. Fecho a tela e aqui eu confirmar como usuário de destino. Então, o Kaique vai confirmar que esses acessos que ele precisa. Uma vez feito, ele já não vai conseguir mais alterar os acessos e aí resta o usuário CPD confirmar ou não esses acessos, como já vimos anteriormente. E assim encerra a parte de solicitação de acessos. Tá? A qualquer momento, o Kaique pode voltar nessa tela e verificar se os acessos foi concedido ou não, verificar uma eventual observação do usuário que dá acesso para ele, como também ele pode consultar os acessos que ele pediu e os acessos que foram de fato concedidos pelo usuário criador da solicitação. Tá? Então ele vai ter um histórico, verificar lá o que está. Então aqui, por exemplo, ele solicitou compras, está em verde, ele vai poder ver no futuro se o usuário CPD deu ou não esses acessos. Então se ficar vermelho é porque não deu, se continuar verde é porque já deu, se estiver laranja é porque são os acessos que ele não pediu, mas o usuário CPD resolveu conceder a ele. Tá? Isso, claro, desde que já esteja confirmado aqui também pelo usuário criador. Se não tiver confirmado, o usuário criador ainda está analisando a solicitação respondida pelo Kaique. Ainda nessa versão, é possível definir para o usuário para que ele tenha acesso a todo o histórico de alteração de registro ou a desbloquear os registros bloqueados ou até mesmo excluir definitivamente os registros da base de dados. Tá?
Isso até então era concedido individualmente por tela. Então, por exemplo, aqui no usuário do Admar, dentro de um cadastro qualquer, nós temos aqui o histórico de alterações. Então eu vejo todas as alterações que outros usuários fez em um ou mais registros. Eu posso desbloquear um registro, então toda vez que você altera um registro, ele fica bloqueado para outros usuários, até que eu confirme essa alteração. Só que por uma queda de energia, algum problema no servidor, ou até mesmo na máquina local do usuário, esse registro pode ficar bloqueado, pode ficar travado. Geralmente o sistema desbloqueia automaticamente depois de 30 minutos. Porém, em uma urgência é necessário desbloquear aquele registro para que tenha acesso imediato. Então, quando o usuário tem esse acesso de desbloquear, ele consegue desbloquear os registros. Recuperar registros excluídos, então quando você exclui em alguns cadastros, não são todos, você consegue recuperar esse registro. Então, o usuário que tem acesso consegue fazer isso, ou excluir definitivamente. Esses acessos até hoje, eram definidos manualmente em cada uma das telas. Então hoje nós temos centenas de telas, então era necessário em cada uma dessas telas ir colocando esses acessos. Porém, nessa versão nós temos aqui uma tela auxiliar chamada Acesso para Manutenção de Registro. Então aqui com o usuário Admar selecionado, Admar Polo PR, eu posso definir acesso para todas as telas. Então, posso vir aqui e marcar histórico de alterações, ou desbloquear registro, ou até mesmo todos esses acessos aqui, e definir que ele vai ter acesso na Polo Paraná para todas as telas. Então, aqui, quando marcado, o usuário poderá executar a função em qualquer tela. Quando desmarcado, vai prevalecer o que está no acesso em cada tela individualmente. Então, quando estiver desmarcado, vai valer o que ele está lá na tela individual. Então, por exemplo, cidade, ele pode ter acesso já a excluir definitivamente. Então, vai permanecer esse acesso. E, se eu marcar aqui, vai prevalecer o que tiver aqui para todas as telas. Então, aqui é muito simples, seleciono os acessos que eu quero e confirmo. Lembrando que eu estou fazendo apenas para o usuário Admar na empresa Polo Paraná. Se eu quiser fazer nas outras empresas, eu tenho que acessar o usuário dele nas outras empresas. Porém, no momento que eu vou copiar o acesso do Admar, por exemplo, ele tem aqui a opção copiar manutenção de registro. Então, eu posso aqui, ele vai copiar o acesso, por exemplo, do Admar na Polo Paraná. Eu vou falar que eu vou incluir os acessos que ele não tem. E vou falar também para copiar essa manutenção de registro para o Admar também, na Polo São Paulo e Santa Catarina. Então, dessa forma, eu copio também essa configuração para outras empresas ou para outros usuários. São essas alterações nessa versão 635. Até mais!